Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação, o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Dengue. Brasil ultrapassa a marca de 500 mil casos e 75 mortes em 2024. Nova onda de Covid-19 em Goiás está associada a baixo índice de vacinação, é o que alerta a secretaria. Itumbiara, cargas de cerveja avaliada em R$300 mil são apreendidas sem nota fiscal. Goiás tem mais de 15 mil casos de dengue e 6 óbitos confirmados, é o que diz a secretaria. Concurso unificado nacional tem mais de 2,6 milhões de inscritos. Produção de milho e soja deve cair em todo o país, inclusive em Goiás. Justiça autoriza bloqueio de bens e quebra de sigilos de Jânio Darro. A Assembleia Legislativa Goiana analisa passe livre para pessoas com deficiência e portadores de HIV. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil de casos prováveis de dengue em 2024. Isso segundo dados do Ministério da Saúde atualizados na última segunda-feira. Ao todo foram registrados 512.353 casos prováveis e 75 mortes pela doença apenas nas primeiras 6 semanas do ano. Outros 340 óbitos estão em investigação. Os números mostram uma explosão de casos em relação ao mesmo período do ano passado, quando 128.842 pessoas foram diagnosticadas com a doença. O estado de Minas Gerais é o que concentra o maior número de casos prováveis de dengue. São aproximadamente 171 mil. Em seguida aparecem São Paulo com 83.651, Distrito Federal 64.403, Paraná 55.532, Rio de Janeiro 39.315 casos, Goiás 31.809, Espírito Santo 14.107 e Santa Catarina 12.470 casos. E o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, deixou claro ao governo que caso os projetos para regulamentação da reforma tributária não cheguem à casa até o fim de março, os textos dificilmente seriam analisados ainda este ano. Para isso, especialistas vão ficar imersos na sede do Ministério da Fazenda em Brasília entre os dias 18 e 22 de março. Um grupo vai sistematizar as ideias de 19 equipes técnicas e transformá-las em ao menos 3 projetos de lei complementar. O Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda escolheu 5 representantes, um para cada região brasileira, para integrar a comissão. Além dos representantes da União e dos municípios, participam secretários e secretárias da Fazenda, Priscila Maria Santana, do Rio Grande do Sul, Samuel Quixonita, de São Paulo, Rogério Galo, do Mato Grosso, Renata dos Santos, de Alagoas e Renê Souza Júnior, do Pará. E depois de ficarem fechados durante o carnaval, os bancos vão funcionar em horário reduzido nessa quarta-feira de cinzas. A matéria é com Humberto Ferretti. Depois de ficarem fechadas no fim de semana e na segunda e terça de carnaval, agências bancárias de todo o país funcionarão em horário reduzido na quarta-feira de cinzas. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, determinou a abertura a partir do meio-dia, no horário local. Nas cidades em que as agências fecham normalmente antes das 3 da tarde, porém, elas devem abrir mais cedo para garantir pelo menos 3 horas de atendimento ao público.
Contas de consumo e boletos diversos com vencimento entre o último sábado e a terça-feira de carnaval podem ser pagos na quarta de cinzas sem a cobrança de juros ou multa. Sem esquecer que as transações por Pix e os meios eletrônicos, como caixas eletrônicos e serviços bancários pela internet, por site e aplicativo, funcionam normalmente nos fins de semana e nos feriados. E que, em alguns casos, o cidadão pode até agendar o pagamento de contas. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39 e a nova onda de Covid-19 que Goiás vive no começo deste ano pode estar associada ao baixo índice de vacinação, que não passa de 14% de cobertura para bivalente. O imunizante protege contra a Ômicron, variante com circulação predominante nos municípios goianos. Em entrevista, a superintendente de vigilância da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, alerta para o baixo índice e destaca que a principal arma para conter o aumento de casos é uma boa cobertura vacinal. Ela alerta ainda que a imunização está baixa em todos os municípios goianos e reforça a importância da ampla cobertura vacinal. Flúvia alerta que a primeira ação que os prefeitos devem tomar ao verem casos saltarem em seus respectivos municípios são campanhas de vacinação ante a estratégias como obrigar a utilização de máscara ou outras estratégias de isolamento social, comuns às que foram adotadas no epicentro da pandemia. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta última segunda-feira cargas de cerveja avaliadas em R$300 mil sem nota fiscal. O flagrante aconteceu na BR-153, na cidade de Tumbiara, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as bebidas estavam em um caminhão distribuídas no compartimento de carga. O motorista, de 39 anos, diz que saiu de Uberlândia e entregaria os produtos para atacadistas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Ao todo, as cargas chegam a quase 103 mil latas de cerveja. Todas elas estavam sem nota fiscal. Todo o material foi encaminhado para a Secretaria da Economia do Estado de Goiás. O governo de Goiás está convocando inscritos no aluguel social em 5 municípios para a entrega de documentos. Vamos conferir quais são esses municípios com Marcelo Tavares. A Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, está convocando para a entrega de documentação as famílias que se inscreveram recentemente no programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. As chamadas são para beneficiados nos municípios de Jataí, Mineiros, Caldas Novas, Morrinhos e Ouvidor. A relação de documentos que deverão comprovar as informações fornecidas na ficha de inscrição está descrita no edital de cada município. Devem ser entregues digitalmente por meio do site goias.gov.br/ageab, nos campos específicos para o carregamento dos documentos. Candidatos que não têm acesso à internet ou dificuldades para colocar os documentos digitalmente podem solicitar auxílio nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, ou nas unidades VaptVupt de suas cidades respectivas. Entre os principais critérios para receber o benefício estão cadastro atualizado no CadÚnico Federal, morar há pelo menos 3 anos no município em questão e não ter imóvel próprio. É preciso também atender a pelo menos um dos requisitos específicos listados no edital e na própria ficha de inscrição, entre eles superendividamento, moradia improvisada, idoso, deficiente e família só com pai ou só com a mãe. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 e a final da Copa Conmebol Libertadores deste ano será realizada em Buenos Aires. A Associação de Futebol Argentina, AFA, anunciou nesta segunda-feira a capital do país como sede da decisão da principal competição entre clubes da América do Sul. Horas depois, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez o seu comunicado. No entanto, não houve indicação do estádio que vai abrigar o duelo em jogo único, valendo a glória eterna. A escolha da capital argentina como sede da decisão já era aguardada nos bastidores. Buenos Aires era considerada a grande favorita como cidade sede para a final, uma vez que era a candidata única. O anúncio oficial da cidade, sem definição do estádio, também era esperado, uma vez que a Conmebol decidiu modificar a maneira como escolhe o palco do jogo decisivo. Em vez de anunciar o estádio, a Conmebol preferiu divulgar apenas a cidade que receberá as decisões.
para ter mais liberdade para escolher o estádio de acordo com os times classificados. E o Palmeiras, com o time misto, empatou em 1-1 com o Santo André na noite da segunda-feira no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. Isso pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Agora, com 14 pontos, o Palmeiras segue na liderança do grupo. O Santo André, por outro lado, está entre duas lanternas no grupo A e também na geral da competição, com apenas 3 pontos conquistados do estadual. Santo André e Palmeiras voltam a campo pelo Paulistão na quinta-feira. Pela 8ª rodada, o Ramalhão visita o Guarani às 19h30 em Campinas. No mesmo horário, o Verdão vai ao estádio 1º de Maio enfrentar o São Bernardo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. E o desempenho das lavouras de soja na Bahia está abaixo do esperado no oeste do estado, que concentra cerca de 90% da produção. Dados preliminares mostram produtividade 5,4% menor em áreas irrigadas. De acordo com a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, as primeiras colheitas apontam para a produtividade média de 70 sacas por hectare, enquanto na temporada 22-23, as áreas com pivô forneceram 74 sacas. Além disso, produtores da região têm relatado níveis consideráveis de infestação da mosca branca e problemas pontuais com o mofo branco nas lavouras de soja. Para completar o quadro negativo, foi reportado na semana passada o primeiro caso de ferrugem asiática na região. A ocorrência foi registrada no núcleo de Rio das Pedras, em Barreiras. Já no Piauí, a ProSoja do estado informou que a situação da soja naquela região está regular, mas com os trabalhos atrasados por conta da realização do plantio que se estendeu até janeiro. No Tocantins, por sua vez, as principais áreas já estão com cerca de 9% da colheita realizada. No entanto, na safra passada, os trabalhos de retirada do grão já evoluíam para 40% das lavouras. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O concurso público nacional unificado terminou as inscrições na última sexta-feira. Ao todo, mais de 2.650.000 candidatos se inscreveram, segundo um balanço do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos no sábado, dia 10. Trata-se de um recorde de inscritos para concursos públicos. Ao todo, são 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais, divididos em 8 blocos temáticos. Além disso, há cadastro de reserva com cerca de o dobro das vagas disponíveis. As provas ocorrem simultaneamente em 2.020 cidades do país, no dia 5 de maio. Serão questões objetivas específicas e dissertativas, que vão variar por área de atuação. O resultado final está previsto para o dia 30 de julho. A taxa de inscrição dos candidatos tem até a próxima sexta-feira para ser quitada. O valor varia de R$ 60 para o ensino médio a R$ 90 para o ensino superior. Segundo a pasta, aproximadamente 1.280.000 pessoas ainda não pagaram a guia. A Fundação Sesgran Rio é a responsável pela realização do certame. E o período para declarar o imposto de renda da pessoa física de 2024 está se aproximando. O prazo de entrega dos formulários vai começar no dia 15 de março e se estender até 31 de maio. Mas enquanto o momento de prestar contas à Receita Federal não chega, os contribuintes já podem começar a se preparar. O primeiro passo é separar os documentos necessários seu e dos seus dependentes. As informações mais importantes são relacionadas a rendimentos tributáveis e pagamentos dedutíveis, pois influenciam no resultado da declaração, numa eventual restituição ou no pagamento de imposto. Para ajudar as pessoas, os principais documentos podem ser consultados no site da Receita Federal. Vale lembrar que quanto antes o contribuinte prestar contas ao leão, maior será a chance de obter logo a restituição, caso tenha direito. Plataforma na internet facilita a localização de serviço de atendimento à mulher vítima de violência. Vamos saber dos detalhes dessa boa notícia com a Milena Abreu. Existem no Brasil mais de 2.500 serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência no país. E agora está mais fácil consultar informações sobre cada um desses locais, sobre o tipo de atendimento que é prestado e o endereço de cada unidade, incluindo delegacias, abrigos, centros de referência e casas da mulher brasileira. Está tudo disponível em uma plataforma da internet
que foi batizada de painel Ligue 180. Pode ser acessada no endereço gov.br/mulheres/Ligue 180. Segundo a ministra do Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves, a plataforma é um serviço de utilidade pública para a nação e mais uma ferramenta que ajuda a enfrentar as desigualdades de gênero e a violência contra as mulheres. A meta de todo o trabalho é feminicídio zero. Lembrando que a Central Telefônica de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é o serviço gratuito de orientação e encaminhamento de denúncias sobre violências contra a mulher e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. Basta ligar 180 de qualquer telefone. Tem atendimento também pelo WhatsApp, pelo número DDD 61 9610 0180. Apenas de janeiro a outubro do ano passado, a Central 180 atendeu uma média de 1.525 ligações telefônicas por dia. Foram quase 462 mil atendimentos, sendo mais de 74.500 deles referentes a denúncias de violência contra a mulher. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. O painel da dengue da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás mostra que o estado tem 15.644 casos confirmados. Ainda de acordo com esse boletim, Daliana, Goiás possui atualmente 39.228 casos notificados, com 6 óbitos confirmados e outros 54 casos em investigação. Em meio à alta de casos, o governo estadual destinou mais de 5 milhões de reais aos municípios para aquisição de medicamentos para tratamento da dengue e chikungunya. Mais de 100 cidades goianas com alto e médio risco para as doenças já receberam cerca de R$270 mil em produtos como soros, o cloreto de sódio injetado, a dipirona sódica e sais para hidratação. Na tarde da última quinta-feira, Goiás recebeu 72.818 doses da vacina contra a dengue, a Qdenga, e a imunização estará disponível a partir dessa quinta-feira, dia 15. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, nesse primeiro momento serão atendidos 51 municípios goianos. E uma mulher morreu e o marido e a filha dela ficaram feridos após o carro da família bater contra um ônibus na BR-060 na saída para Guapó. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o veículo atingiu na lateral a traseira de um ônibus. Essa tragédia aconteceu na segunda-feira. A corporação informou que a mulher ficou presa entre as ferragens e morreu no local. De acordo com os bombeiros, foi necessário o apoio da Polícia Militar para resgatar as vítimas e interditar a via que liga Goiânia a Guapó. O carro ficou parcialmente destruído. Em nota, a Aviação Reunidas, concessionária responsável em operar parte dos serviços de ônibus de Goiânia, disse que o motorista do transporte coletivo reduziu a velocidade após uma carreta que seguia logo à sua frente se preparar para fazer uma conversão à direita. E com o aumento de casos, testes rápidos contra a Covid-19 começam a faltar em farmácias de Goiás. Vamos conferir essa matéria com Sabrina Vilela. O aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas fez com que mais pessoas se deslocassem até pontos que realizam testagens, formando filas quilométricas nesses locais. Nesta terça-feira, na Banca do Batata, no setor Parque Amazônia, a fila de carros estava dobrando a quadra. De acordo com o painel da Covid Online da Secretaria de Saúde de Goiás, nas últimas 4 semanas, Goiânia teve 424 casos e nenhuma morte. O consultor técnico do Conselho Regional de Farmácias, Álvaro Paulo, explica que como mais pessoas foram às farmácias em busca do teste, não foi suficiente para atender a alta demanda. Em janeiro, até metade do mês, a gente tinha teste disponível, tinha bastante oferta. Inclusive, as distribuidoras estavam oferecendo os testes até com preço até mais abaixo de mercado, justamente por conta da baixa demanda. E aí veio essa crescente, esse aumento de casos aí nas últimas semanas, aí no último mês.
mês, e aí a gente já começou a visualizar uma saída maior dos testes, e aí quando a gente foi repor o estoque, quando a gente foi comprar novamente, realmente já estava em falta. E nos locais que tinham ainda alguns, eu mesmo, semana passada, eu consegui alguns com a validade tipo para abril, né, porque parece que provavelmente já estavam estocados assim há mais tempo, e com preço assim, tipo o dobro do que a gente tinha conseguido comprar há umas 2, 3 semanas atrás. Álvaro Paulo conta que está com dificuldade de repor o estoque de testes na farmácia. Ele acredita que irá conseguir fazer isso na próxima semana. Existe a dificuldade, a gente não está encontrando fácil, não sei como que as distribuidoras estão se portando, se elas estão indo atrás desses testes, porque assim, com o final da pandemia, todo mundo deu uma acomodada, achou que a gente não precisaria mais. Então, assim, esporadicamente a gente vendia um ou outro teste, então a gente mantinha em estoque, mas esporadicamente a gente conseguia vender. E aí, agora, realmente, a gente, essa semana mesmo que passou, essa última semana, eu não consegui comprar teste para a drogaria onde eu trabalho, e a gente está na expectativa agora dessa próxima semana da gente olhar em outras distribuidoras, aguardando aí para ver se a gente consegue comprar, porque realmente procura, demanda a gente está tendo. A Prefeitura de Goiânia fornece testagem ampliada em vários pontos da capital. Para ter acesso ao mais próximo, basta entrar no site goiania.go.gov.br. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 e o técnico Ramon Menezes está com o cargo ameaçado na CBF. Ele comandou a seleção brasileira sub-23 e não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos Paris 2024. O destino dele será selado depois do Carnaval, quando as atividades na CBF forem retomadas. O presidente Edinaldo Rodrigues avalia possibilidades. O cenário é complicado para Ramon, que acumulou campanhas ruins no Mundial Sub-20, no período como interino na seleção principal e agora no pré-olímpico. Os títulos do Sul-Americano Sub-20 no Pan-Americano não são suficientes para sustentar a moral de Ramon na CBF. Ele perdeu prestígio. Para além da questão individual, a CBF está prestes a anunciar a reformulação na diretoria de seleções. Haverá a chegada de Rodrigo Caetano para coordenar o setor. Quando Edinaldo desenhou o que desejava para o cargo, ele incluiu a supervisão da base. Essa mudança torna o futuro de Ramon ainda mais incerto. Há uma interrogação a respeito do futuro de Branco, atual coordenador de base. As campanhas ruins recentes pesam. E o Fluminense viaja para Quito, onde vai realizar o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana contra a LDU, na segunda-feira, dia 19. O clube procura se aclimatar à altitude, chegando no Equador com 2 dias de antecedência em relação ao duelo. No entanto, o tricolor carioca ainda tem 2 compromissos pelo Campeonato Carioca antes do embarque internacional. A equipe comandada por Fernando Diniz tem jogos contra o Vasco e o Madureira como espécies de preparativo para a decisão. O elenco principal do time de Guerreiros se apresentou apenas no dia 25 de janeiro, por conta da disputa do Mundial de Clubes, e fez somente 2 jogos oficiais. A equipe sente a falta de ritmo no início da temporada, embora tenha conquistado 2 vitórias. Na quarta-feira próxima, dia 22, o Fluminense encara a LDU na primeira perna da final, enquanto que a decisão será uma semana depois, no Maracanã. E a Fórmula 1 inicia os trabalhos da temporada 2024 na próxima semana. A notícia é de Humberto Ferretti. Carros da Fórmula 1 vão acelerar pela primeira vez em 2024, na próxima semana. Quarta, quinta e sexta-feira que vem, eles vão para a pista no Bahrein para os testes da pré-temporada. A grande expectativa é como será o comportamento de Lewis Hamilton e da Mercedes, já que todos sabem que será o último ano do inglês na equipe, antes da ida dele para a Ferrari em 2025. Além, é claro, de se alguém conseguiu acertar o carro, a ponto de parar o atual tricampeão, o holandês Max Verstappen, da Red Bull. A temporada 2024 da Fórmula 1 começa oficialmente na outra semana. No dia 29 acontece o Grande Prêmio do Bahrein, que, ao contrário do que o público está acostumado, será num sábado. Isso por respeito ao Ramadã, período sagrado para a população local. A segunda corrida do ano, na semana seguinte, na Arábia Saudita, também será no sábado. Ao todo, o calendário da Fórmula 1 terá 24 provas neste ano. O GP do Brasil em Interlagos está marcado para 3 de novembro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10 e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou novo levantamento da safra 23/24 com dados preocupantes sobre a produção de soja e milho aqui no Brasil. De acordo com o relatório, houve uma redução nas estimativas em comparação com o último levantamento. Fatores climáticos estão relacionados à nova expectativa de produção. Para a soja, a principal cultura do país, a Conab estima uma produção nacional de 149,4 milhões de toneladas, representando uma redução de 3,7% em relação aos números de janeiro. Essa queda é ainda mais expressiva se comparada com a safra anterior, com uma diminuição prevista de 3,4%. Em contraste, a produção da safra 22/23 alcançou 154,6 milhões de toneladas, evidenciando um cenário desafiador para os produtores de soja. Os números para Goiás, um dos principais estados produtores da soja do país, também refletem essa tendência de queda. Com uma estimativa de produção de 15,9 milhões de toneladas, Goiás enfrenta uma redução de 4,79% em relação ao último levantamento e uma queda ainda mais significante de 9,9% em comparação com a safra anterior. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h12. E com o fim do carnaval, cuidados devem ser redobrados com a segurança na volta para casa, nas estradas. Quem faz esse alerta é Yumi Kiwano. Os dias chuvosos exigem cuidado redobrado na volta para casa após o carnaval. A chuva continua em boa parte do país, com alerta de tempestades para a região sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Além dos cuidados com a direção, o motorista também tem que se preparar para pegar a estrada, como explica o diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra. E nessa volta do carnaval é preciso termos um cuidado redobrado. Todo motorista deve descansar. O motorista que não dorme ou que estende a folia até mais tarde, certamente ele terá um momento de direção muito perigosa, podendo colocar em risco a sua vida e a de todos os ocupantes. A Operação Carnaval 2024 da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, termina às 11h59 desta quarta-feira de cinzas. O movimento nas rodovias brasileiras é intenso no final do feriado de carnaval, principalmente na terça-feira, segundo o inspetor Nilton Moraes, porta-voz da PRF em Goiás. E o carnaval é muito motivado pela euforia, principalmente dessas viagens mais longas. Então é confusão por conta de bebida alcoólica, é problema de excesso de velocidade, é excesso de lotação, que é muito comum. E esse ano a gente tem um agravante que, se você for observar bem, em boa parte do Brasil o tempo está chuvoso. Então essa combinação, se não tiver motoristas conscientes, responsáveis, pode ser ruim para quem vai pegar a estrada. O especialista Alisson Coimbra explica que o álcool leva um tempo para ser metabolizado pelo organismo. Então é preciso interromper o consumo por pelo menos 7 a 8 horas antes do horário de acordar para voltar para casa, até mesmo para evitar viajar de ressaca, o que altera a capacidade de reação do motorista. Além disso, a alimentação também deve ser mais leve para garantir um sono tranquilo. Reportagem Catrine Boaventura. 7h14 agora. 7h14, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Justiça autoriza bloqueio de bens e quebra de sigilos de Jânio da Rua. A Assembleia Legislativa de Goiás analisa o passe livre para pessoas com deficiência e portadores de HIV. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já de volta com o último bloco de notícias aqui do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública informou neste domingo que o programa Celular Seguro
chegou à marca de 20.055 alertas de bloqueio por perda, roubo ou furto de aparelhos. Ao todo, mais de 1.400.000 usuários se cadastraram em todo o Brasil. O acesso ao programa ocorre por meio do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados via site celularSeguro.mj.gov.br, o aplicativo disponível na Play Store e na App Store. O Celular Seguro permite que as vítimas de furto ou roubo de dispositivos móveis bloqueiem os aparelhos e os aplicativos digitais. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha para que o bloqueio se concretize. Em 2023, 1.405 empresas entraram com pedido de recuperação judicial no Brasil, segundo o Serasa. O índice maior já registrado desde 2020 e o quarto da série histórica representa um aumento de 68,7% em relação a 2022. Quando 833 empresas entraram com a solicitação. Além das recuperações judiciais, o país também registrou uma alta de 13,5% dos pedidos de falência, com 983 solicitações. Micro e pequenas empresas lideram o ranking dos portes que mais demandaram por recuperação judicial. No ano passado, os números saltaram em 77%, após 939 empresas entrarem com pedido. Em relação aos setores, serviço e comércio foram os que mais solicitaram recuperação, com 651 e 379 pedidos, respectivamente. O pedido de recuperação judicial é usado por empresas em crise para evitar a falência. Esse processo permite que a companhia suspenda e renegocie parte das dívidas acumuladas e tem por objetivo evitar o encerramento de atividades, demissões e falta de pagamentos. 7h25, definidas as regras do programa Pé de Meia, estudantes matriculados começam a receber o auxílio já no mês de março. Os detalhes vamos conferir com a Milena Abreu. Estão definidas as regras do programa que vai conceder auxílio financeiro e poupança para os estudantes que concluírem o ensino médio. De acordo com portaria publicada pelo Ministério da Educação, terão direito ao auxílio financeiro mensal e à poupança os alunos matriculados em escolas públicas e que estejam cursando o ensino médio ou o Programa para a Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Precisa ter entre 14 e 24 anos e fazer parte de família inscrita no CadÚnico. Não precisa fazer inscrição. As escolas vão enviar os dados dos estudantes matriculados para o governo. O MEC fará o cruzamento das informações e abrirá as contas bancárias para os alunos contemplados. Importante, o estudante precisa ter CPF. Para o benefício este ano, serão consideradas as matrículas informadas até o dia 8 de março. Em relação ao pagamento, o MEC informou que o incentivo matrícula no valor de R$200 será pago entre os dias 26 de março e 7 de abril. Já o incentivo de frequência, que soma R$1.600 no ano, será liberado em 8 parcelas, também no valor de R$200 entre abril e dezembro. Os depósitos da primeira parcela caem entre 29 de abril e 6 de maio. Aqueles que estão no terceiro ano receberão o incentivo para o Enem de R$200 entre 23 de dezembro e 3 de janeiro de 2025. Já o depósito na poupança no valor de R$1.000, benefício concedido para aqueles que concluírem o ensino médio, cumprindo todos os requisitos, será também no ano que vem, entre 24 de fevereiro e 3 de março. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. E após ser alvo de busca e apreensão durante uma ação da Polícia Civil na última semana, o empresário e ex-prefeito de Trindade, pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Jânio Darro, teve bens bloqueados, além da quebra de sigilo bancário e fiscal. A Justiça autorizou o bloqueio de 3,24 milhões de reais do MDBista. A informação foi divulgada pela imprensa da capital, que teve acesso à decisão. A investigação apura fraude em licitação e corrupção na contratação de aluguel de máquinas durante a gestão de Darro em Trindade. Conforme a investigação, o contrato da prefeitura foi assinado com a empresa Inovar Indústria e Comércio de Confecções Limitada, que pertence à família de Darro, fundada em 2001 e transferida para seu funcionário, Leonardo Santos da Costa, em 2011.
e trabalha há cerca de 30 anos na companhia do pré-candidato. Portanto, a então empresa de Leonardo venceu uma licitação e continuou prestando serviços para o município de Trindade. Na última sexta-feira, a defesa de Jânio recorreu contra o bloqueio de bens e quebra de sigilo. De acordo com o advogado Carlos Márcio Risse Macedo, da Rua aguarda o julgamento do recurso junto ao Tribunal de Justiça de Goiás. Ainda de acordo com o advogado, a investigação começou a partir de uma denúncia anônima apresentada 2 anos antes mesmo da abertura do inquérito. O contrato, segundo ele, já havia sido alvo de apuração no Ministério Público de Trindade e inclusive já está arquivado. E tramita na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei que concede passe livre às pessoas com deficiência em meio passe para estudantes de ensino superior no sistema de transporte coletivo intermunicipal. A proposta é do deputado estadual Lincoln TJ do União Brasil. A medida prevê o benefício às pessoas comprovadamente carentes e que tenham deficiência e insuficiência renal crônica e também aquelas com vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Nesse último caso, o parlamentar justifica que anualmente milhares morrem pela doença no país. Atualmente, o texto está na Comissão de Constituição e Justiça da Alego. O deputado Mauro Rubem, do PT, foi designado como relator. Na última semana, o deputado Wilde Cambão pediu vistas. Ele também apresentou voto em separado, encaminhando o projeto para a diligência à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Aprovada na CCJ, a matéria então segue para um plenário onde precisa passar em 2 turnos. Caso receba o ok dos parlamentares, ela segue para a sanção da governadoria. E presidente estadual do Republicanos garante que Rogério Cruz poderá ser candidato à reeleição. A matéria é com Natália Lima. Presidente do Republicanos no estado, também prefeito de Anápolis, Roberto Naves, endossou a posição de outros representantes do partido de que Rogério Cruz, para ser candidato à reeleição em Goiânia, só depende de decisão própria. Em entrevista ao Na Trilha da Política desta terça-feira, Naves ressaltou que não conversou com Cruz, mas que a candidatura está acertada desde que o prefeito de Anápolis assumiu a presidência do partido em setembro do ano passado. Não há condição, eu volto a repetir, isso aí vai depender apenas do prefeito, da vontade do prefeito. E quando a gente fala dele se viabilizar, é para ele mesmo tomar essa decisão. Então, assim, não existe nenhuma meta a ser batida. Ele é o prefeito de Goiânia hoje, ele está com a caneta na mão. A população está querendo realmente ser cuidada. A população goianiense, ela quer uma cidade mais moderna, uma cidade cada vez melhor para se morar. E tudo depende dele. Claro que cada dia que passa, o tempo é menor, está mais difícil. Mas isso aí depende dele e eu não posso interferir na vida pessoal dele. Roberto Naves ainda diz que é possível que Rogério Cruz reverta uma possível impopularidade registrada nos últimos meses. Lá atrás, quando eu fui candidato, se fosse por alguma meta, eu não teria sido candidato nem na minha primeira eleição. Eu era o sétimo de 7 e tinha 0,2. Claro que eu também não tinha os problemas que o Rogério tem em Goiânia. Isso tudo depende da força de trabalho e essa decisão tem que ser uma decisão pessoal do Rogério, da esposa, da família dele. E eu não vou nem participar da decisão e nem vou ser a pessoa que vai puxar o tapete e deixar ele sem partido. No início do mês, Rogério Cruz chegou a afirmar que o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, garantiu que ele seria pré-candidato à reeleição em Goiânia. Na época também, a presidente municipal do Republicanos, Sabrina Garcês, afirmou que nem ela e nem Roberto Naves haviam se reunido com o prefeito Rogério Cruz. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32 e o Flamengo retorna a campo para enfrentar o Bangu nesta quinta-feira pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Diferentemente do habitual, o Alvirrubro, aliás, não mandará o seu jogo em Moça Bonita. O clube da Zona Oeste vendeu o mando para Aracaju em Sergipe e o duelo vai ocorrer na Arena Batistão. Assim, o rubro-negro terá o seu 5º compromisso pelo estadual longe do Rio de Janeiro nesse início de temporada. Anteriormente, os comandados de Tite tiveram confrontos em outros 2 lugares do Nordeste. No caso, em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte, quando enfrentou o Nova Iguaçu e o Sampaio Corrêa, respectivamente. Além disso, também teve duelos na região norte do país.
em seu primeiro jogo pelo Carioca diante do Audax, foi enfrentá-lo em Manaus e a Portuguesa em Belém. Especificamente no caso da Arena Batistão em Sergipe, o Flamengo tem retrospecto bastante favorável no estádio. Em 18 jogos até aqui, foram 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um dos resultados negativos ocorreu exatamente na última visita do rubro-negro ao palco, com capacidade para 15 mil torcedores. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33 e o mercado físico do boi gordo registrou preços acomodados ao longo da última semana. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios aponta para o encurtamento das escalas de abate em várias regiões do país, o que pode levar ao maior apetite na compra na retomada das negociações após o feriado do Carnaval. Para Iglesias, o preço da carne já sinaliza uma recuperação no decorrer dessa semana, com espaço para continuidade desse movimento no curto prazo. O mercado atacadista apresentou preços firmes para a carne bovina ao longo da semana. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de alta no decorrer da primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo ao consumo. A entrada dos salários da economia foi o grande motivador deste movimento, que influenciou positivamente no comportamento de preço de todas as carnes.